Shalom, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Carlos, eu sou pastor do Ministério Arrependimento e Santidade do Estado do Tocantins. E eu trago hoje para a amada igreja as últimas orientações dadas, as últimas orientações proféticas proferidas pelo poderoso profeta do Senhor, Dr. David Warren. Vou deixar uma descrição no vídeo, que é sobre um outro vídeo explicando quem é este profeta. Quem é este homem que está sendo a boca de Deus na terra. A base do livro que explica tudo isso está em Malaquias 4, no capítulo 4, versículos 5 e 6. E diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E convencerá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então esse poderoso profeta, esse homem de Deus, esse mensageiro, esse carteiro do Senhor na terra, ele nos trouxe as últimas instruções, as últimas poderosas instruções, alertas para a igreja que será arrebatada. Então, a primeira profecia, eu vou ler para todos na literalidade, todos acompanhem. A primeira profecia diz o seguinte: assim diz este profeta, assim diz Deus também, pela boca deste profeta. Agora o Senhor me enviou para falar com toda a terra, e dizer às nações da terra que a vinda do Messias está próxima. Que toda a terra, cada nação, cada país, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos, todos os dialetos, todos os idiomas, todas as raças, eles podem... Glória a Deus, Senhor. Eles todos têm que se preparar para a gloriosa vinda deste Rei do Universo. Então, todas as pessoas dessa terra têm que se submeter à jurisdição da autoridade do reino, do Messias. Então, o Senhor me enviou para alertar aos quatro cantos da terra, para dizer-lhes que é importante se preparar bem em justiça, afastar-se, abandonar tudo que é pecado, para ter a certeza de que você esteja pronto nesta hora. Esta é uma responsabilidade pessoal de que você tenha certeza que você recebeu Jesus Cristo como Senhor, e depois de receber Jesus Cristo como Senhor, também é sua responsabilidade pessoal ter a certeza que você se sustente, ter a certeza que você permaneça na santidade de justiça e salvação. Manter as vestes limpas, para que aquele dia, cuja hora não é conhecida e o dia também ninguém conhece, quando aquele dia sobrevier, então você não será pego de surpresa, mas será achado pronto para que você possa herdar o eterno e super glorioso reino de Deus. Então, esta é a mensagem que o Senhor me enviou para trombetear e anunciar por toda a terra, para todas as nações da terra, para dizer a cada nação, todos os povos, toda tribo, toda língua, todos os dialetos, cada comunidade nesta terra, desde os reis até os mais humildes servos, desde as cidades, as super sofisticadas e ultramodernas, até as menores e mais primitivas vilas desta terra, aos montes, aos oceanos, aos rios e aos lagos, às árvores, às plantas e às rochas, para anunciar aos pássaros no ar, até às estrelas, o Messias está vindo. E esta é a hora para se contemplar a salvação de Jesus e estar pronto para a gloriosa vinda do Messias. O Senhor me enviou para alertar que quando aquele dia acontecer, quando o Messias vier para uma igreja santa, haverá um acontecimento irrecuperável, irreversível, significando que será um acontecimento que não pode ser recuperado, será irreversível. Será muito compensador, muito proveitoso, muito prudente, muito sábio usar esse tempo na terra
orando e se preparando para aquele dia, tendo a certeza de que você está pronto para aquele dia. E a Bíblia é muito clara de como você deve se preparar. Tenha certeza de que você se arrependa, abandone todo o pecado e seja batizado em completa imersão, como Jesus foi, para que se cumpra toda a justiça, e certifique-se de que você expulse o pecado, que acabe de uma vez com todas as vestes imorais das mulheres e dos homens, comportamento imoral das mulheres, dos homens, dos jovens, enfim, de todos, para que absolutamente tudo que é decadência moral seja removido da sua vida e que você esteja em retidão, aprovado diante de Deus. Então, o Senhor me enviou para alertar a cada criação dessa terra. O Messias está vindo. Ele está vindo em breve. A igreja precisa se preparar. Este é aquele a respeito de quem está escrito na Bíblia. Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, para preparar o caminho antes do dia do Senhor. Malaquias 3 e Malaquias 4. Segunda profecia, 5/10/2016. Então são dias muito importantes em que estamos vivendo. Quando nós vemos esse tipo de profecia finalmente atingindo a paisagem da igreja, quando você vê o Senhor falar desse tipo de coisa nessa hora, isto fala claramente a respeito da hora em que estamos, na qual nós estamos e os cristãos devem usar os seus olhos espirituais para ver estas coisas e desenvolver o entendimento necessário para entender o que estas coisas significam na dimensão do Espírito e especialmente em direção à gloriosa vinda do Messias. Eu vi a igreja que o Messias leva, que ele vai levar. Eu vi a igreja sendo levada. É uma igreja gloriosa, santa, uma igreja justa, é uma igreja que vive em absoluto temor do Senhor. Eles são totalmente comprometidos com a causa da justiça, com a retidão, que anda em retidão diante do Senhor. Então, eles se esforçam diligentemente todos os dias para agradar a Deus sempre, para andar sempre na gloriosa salvação de pureza que Jesus desvendou na cruz. Então, estas são as características que a igreja precisa vestir nesta hora. Quando o Senhor fala uma profecia como esta, e muitas igrejas nesse momento nem sequer estão prontas. Muitos pastores não têm se importado em preparar as ovelhas, e as suas igrejas, no entanto, a glória do Senhor está visitando de uma forma muito poderosa o corpo de Cristo através da igreja aqui do Quênia. E é por isso que o Senhor está clamando, gritando para que a igreja e para as nações, para todos se arrependerem, receberem Jesus e observarem a santidade, para serem santos e justos, porque ninguém conhece nem o dia e nem a hora. Então o Messias está vindo, o Senhor meu Deus está vindo. Que aqueles que têm ouvidos, que atentem para estas palavras e se preparem para a gloriosa vinda do Messias, o Filho do Homem, a rocha viva, o Cristo que está retornando, a pedra angular de Sião, o nosso Pai eterno, o Príncipe da paz, Emanuel, o verdadeiro pão vivo do céu, a palavra de Deus, o leão e o cordeiro. Terceira profecia, 6/10/2016. O Deus nosso Senhor Jesus, ele me visitou nesta noite passada de uma forma muito tremenda. O Senhor Jeová, ele me levou e me levou a Israel. E quando ele me levou a Israel, ele falou comigo daquele lugar a respeito de acontecimentos deste tempo. Os acontecimentos do fim. Como todos vocês sabem, nós estamos vivendo um tempo muito importante da história da igreja, da história do mundo e da terra. Então, quando o Senhor Jeová me levou a Israel, foi isso que ele falou comigo. Ele me levou ao lugar onde o trono de Davi, onde é o trono de Davi. Então, essa é a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo, o Messias, é chamado o Filho de Davi. E a Bíblia diz que ele voltará, reinará e governará sobre o trono, e assentará no trono de seu pai Davi e governará.
Eu sei que todos vocês, globalmente, estão começando a entender exatamente porque o Senhor me levou a este lugar. É tudo sobre a vinda do Messias. E agora ele me levou a Jerusalém. Me levou e me mostrou onde era a posição exata do trono de Davi. E isso só pode nos dizer que os acontecimentos do fim estão se aproximando. Estão mais próximos agora, e o Senhor, na dimensão espiritual no céu, a delegação no céu, as hostes celestiais, já arregimentaram e organizaram todos os acontecimentos. Todas as coisas já foram afixadas e bem harmonizadas para a gloriosa vinda do Messias. Todos nós estamos cientes de que quando o Messias voltar para levar a igreja, então haverá um retorno do Messias a Jerusalém. O filho de Davi, você se lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18:38. O filho de Davi, o Messias, quando ele agora volta a Jerusalém, depois de ter levado a igreja para o céu, quando ele agora volta com os santos, santificados nas hostes celestiais, ele volta para reinar no trono de Davi, seu pai. Este é um tempo tremendo e histórico na história da igreja. Este é um momento para se contemplar, este é um tempo gravíssimo na história da vida do homem e desta terra. Se há um momento para agora ser capaz de ver os sinais e se preparar para a gloriosa vinda do Messias, de ser justo, de ser santo, ter certeza que você está em uma adoração santa, que as mulheres se vistam em santidade agora, você pode se vestir com saias curtas, que a igreja estava vestindo no passado. Pois ele está dizendo, eis que a sabedoria veio agora. Eis que a trombeta está soando nesta visitação agora. Aqueles que são sábios, eles verão estas coisas com as suas lentes espirituais e entenderão que a nossa redenção se aproxima. O Senhor já está falando do reino do Messias, o Messias vindo e reinando, governando no trono do seu pai Davi, em Jerusalém. Que tempo impressionante para estarmos vivendo, para ver que tremenda geração que pode viver para ver estas coisas. Viver nesta hora para se preparar para estes acontecimentos. Muitas gerações vieram e se tornaram cristãos, e nunca lhes foram anunciados estes eventos. Então eu estou anunciando aos 4 ventos da terra, como eu disse, desde os confins da Nova Zelândia até os lugares mais altos da Rússia, passando por Helsinki, Escandinávia, até os confins da Coreia do Sul e aos confins do Canadá, até o extremo como Concepción no Chile, até a ponta do continente da América do Sul, como no Brasil, até por todo o continente da América Latina. E eu estou anunciando em toda a África, desde a ponta de Alexandria até Capitum, lá embaixo na África do Sul, que eu vi o Messias vindo para a igreja. Prepare o caminho. Este é um tempo para ser santo, para deliberada e voluntariamente escolher a justiça. Buscar diligentemente a justiça do Senhor, para que vocês possam ver a gloriosa vinda do Senhor. Quão poderoso será, quando agora o Senhor retorna com os abençoados e preciosos, os escolhidos, e ele os traz, depois de serem sido arrebatados daqui para o céu. E ele vem com eles de acordo com o livro de Apocalipse 19:11. Em Apocalipse 19:14, eles vêm como hostes celestiais, vestindo linho finíssimo, resplandecente e limpo, voltando para Jerusalém, quando o Messias agora se sentará neste trono eterno. Lembre-se que este reino e este rei, o seu reinado não tem limites, não tem fronteiras, no tempo e no espaço, e é em glória. Que o Senhor seja bendito e que vocês possam ver a glória vinda do Messias, gloriosa vinda do Messias. Que tempo lindo para ser cristão. Que momento tremendo. Tremendo e histórico para nascer de novo. Que momento poderoso para escolher a justiça. O Messias está vindo, e este que fala é aquele de quem está escrito na Bíblia, quando o Senhor estava falando com o Messias diante do trono. E este mensageiro estava de pé, bem ao seu lado. Este é aquele sobre quem o Senhor estava falando com o Messias. E ele disse, eis que envio o meu mensageiro, que irá diante de ti,
para preparar o teu caminho antes do teu glorioso dia. Profecia número 4, 12/10/2016. Agora o Senhor Jeová, o poderoso Deus de Israel, o Criador de todo o universo, Ele que criou Jerusalém, a contemplou e declarou: sim, Jerusalém é o centro da terra. Ele me enviou um alto mensageiro do céu, que veio e sentou-se comigo. Então, tivemos uma série de conversas sobre coisas a respeito do estado da terra e coisas que estão prestes a acontecer. Então ele, o mensageiro do céu, falou comigo face a face. E ele falou comigo sobre a situação da terra agora. Ele falou comigo sobre a terra, a dispensação vindoura. E também me mostrou em pouco tempo que está por vir adiante de nós. Então, quando ele estava terminando, antes dele partir e voltar para o céu, ele disse: vá dizer a eles que o Messias está vindo. Então eu vi a mim mesmo indo por toda a terra, anunciando novamente a gloriosa vinda do Messias, o retorno de Cristo. Eu vi um pouco mais adiante, um pouco mais de calamidade à frente, um conflito muitíssimo grave, mas por agora ele disse: vá dizer a eles que o Messias está vindo. Que aqueles que são sábios se preparem em justiça, arrependam-se e retornem à santidade. Comecem a preparar a igreja, os corações dos cristãos, para que agora os teus corações estejam prontos. Este é um momento tão poderoso, porque esta conversa vem exatamente na sequência da conversa mais recente, quando ele me levou em Jerusalém e ele me mostrou o local exato do trono de Davi. E ele deixou muito claro que o Messias está vindo para reinar, para governar a partir do mesmo trono. Então, isso fala claramente sobre a vinda do Messias, quando já terá passado o tempo da necessidade da preparação. Que aqueles que têm ouvidos continuem a se preparar para a vinda do Senhor. Quinta profecia, 13/10/2016. Então, este é o tempo nos quais nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesta hora os dias dos seus servos, do seu servo, os dias da glória do Senhor. Nós estamos vivendo nos dias de se preparar para a vinda do Rei, do Messias, o retorno do Cristo. E nesse tempo nós estamos vivendo, nesse tempo em que nós estamos vivendo sobre céus abertos, para aqueles que atentarem para a mensagem de arrependimento e retorno à justiça, retorno ao tesouro precioso da santidade do Senhor. Então, essa é a mensagem do Senhor para a igreja agora. As nações que obedecem e ouvem a voz do Espírito Santo em meio a tanto barulho que você vê por toda a terra. Agora, há tanto barulho na igreja. As pessoas estão pregando suas próprias coisas. Outros estão preparando suas igrejas para viverem aqui para sempre. Outros não estão preparando-as para o céu. Então, estão preparando-as para as coisas do mundo. Há tanto ruído por toda a terra, mas em meio a todo esse ruído, se houver uma nação, uma igreja, um povo que ouvir esta voz do Senhor, a voz que está clamando no deserto, para que se arrependerem e repudiarem o pecado sexual, repudiarem o evangelho da prosperidade, repudiarem o mundanismo, repudiarem a corrupção moral desta hora, repudiarem todas estas trevas que vocês veem hoje, de pecado na adoração, o pecado sendo introduzido nas igrejas, na palavra. Eles usam a palavra de Deus para justificar o pecado, o clamor por dinheiro, 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 todas estas coisas. As vestes imorais das igrejas, das mulheres, dos jovens, as práticas do ateísmo em que nós vemos na igreja hoje. Se houver uma igreja, um cristão, uma nação, uma comunidade, uma sociedade que escutar esta voz em meio a esta confusão desta hora e começar a buscar a justiça
com um foco pessoal, único e absoluto, em uma base individual, uma pessoa de cada vez, uma comunidade de cada vez, uma igreja de cada vez, uma denominação e assim por diante. Se houver um povo que dê atenção para a santidade nesta hora, para retornar a Jesus, para restaurar as suas vidas em batismo, em completa emissão em água, o batismo com o Espírito Santo, e buscar estar em retidão diante de Deus, para ter certeza que eles sejam purificados, se limpem da corrupção deste mundo, então estas serão as pessoas que verão o reino eterno de Jeová, que estou anunciando hoje. Agora, esses são os sinais desta hora que ajudam a preparar a igreja. Esta é a última chuva do Espírito Santo que há muito tempo foi profetizada, que viria nestes dias para purificar a escória, purgar o pecado, purificar a podridão, limpar a igreja, restaurar a casa de adoração, para que quando o Messias vir naquele dia e hora, ninguém conhece, então vocês não sejam encontrados desapercebidos, não sejam achados despreparados, mas sejam achados preparados, para que todos passem uma eternidade de adoração e paz, bênção e felicidade, o estado máximo da bênção e bem-aventurança com o Senhor no reino de Jeová, o Deus de Israel. O Messias está vindo. Glória a Deus. Sexta profecia, 18/10/2016. Profecia sobre um terrível incêndio e as instruções de Deus para a igreja. Será um tempo muito angustiante nesta hora. Em Daniel 12, capítulo 1, ele fala sobre isto, sobre uma aflição indescritível que vai consumir nesta hora. Então, Daniel 12, 2, Daniel fala sobre a entrada da igreja no glorioso reino de Deus. E então, Daniel 12, 3, ele enfatiza a justiça, o temor de Deus. Ele enfatiza a sabedoria e a necessidade da santidade para serem sustentados. Estes são os meios pelos quais as nações devem agora se preparar para a vinda do Messias. Novamente, há uns dias atrás, o Senhor enviou um emissário do céu para falar comigo, em um tom elevado. E ele falou comigo sobre fazer este anúncio às nações, que o Messias está vindo. Que todos agora têm que se preparar em justiça, neste temor do Senhor que Daniel celebra, nesta santidade e retidão diante do Senhor. Esta é a hora para a justiça na igreja. Na visão de um grande incêndio que o Senhor me deu, ele está falando muito claramente à igreja, dizendo que estas coisas de dinheiro na casa, na visão do incêndio, as profecias estavam correndo para as pessoas estavam correndo para salvar isto, mas foi consumido. As roupas caras dentro das casas, na visão do incêndio, as pessoas estavam correndo para tentar salvá-las, mas foi tudo destruído, totalmente destruído, juntamente com as casas. Então o Senhor está dizendo que nesta hora agora, os corações das pessoas têm que estar acordadas na sala do trono, no trono de Deus no céu, a santa sala do trono de Jeová no céu, onde o Messias ancorou as almas dos homens quando ele morreu. E ele disse depois de ressuscitar para aquelas mulheres: não me toque, eu ainda não entrei. Então ele entrou e tocou o seu sangue no propiciatório da arca da aliança de Deus que está na sala do trono de Deus no céu. E desta forma, ele ancorou as almas dos cristãos, os cristãos justos, santos, aqueles que estão em retidão, que estão em temor do Senhor e que estão andando na sabedoria do Espírito Santo. Meus amados, aqui eu gostaria de dar uma pausa para dizer a vocês que esta profecia, inclusive, já se cumpriu. Ela foi profetizada no dia 18/10/2016 e logo depois ela se cumpriu. E esse tremendo incêndio, esse grandioso incêndio, aconteceu em Israel. Em Israel. Ou seja, a palavra de Deus diz, lá em Daniel, quando a assolação, a desolação daqueles dias estiver no lugar santo, quem ler entenda. Tá bom? Então isso já aconteceu. Eu vou deixar o link do acontecimento
dessa profecia em Israel na descrição deste vídeo. Sétima profecia, aconteceu no dia 28/10/2016. Eu vi a glória de Jeová, o Senhor nosso Criador, o Senhor nossa paz, o Senhor soberano, cuja autoridade é infalível, incontestável, inquestionável, indescritível. Jeová Adonai, nosso eterno Criador, Jeová Elohim, o Senhor dos exércitos, ele está vindo. O nosso pastor, o pastor de Israel, o pastor da igreja, redentor de todos os homens, que nos enviou Jesus para nos revelar seu tremendo amor da graça. O Senhor Altíssimo, eu vi a sua glória descendo. Verdadeiramente, estes são os dias poderosos da poderosa glória do Senhor. Estes são os dias do seu servo. Estes são os dias da sua visitação. Então, eu vi que a terra está posicionada no limiar de uma grande visitação. E eu vi o Messias vir para uma igreja santa. Que todas as nações se preparem em arrependimento e retornem para Jesus. Que eles se afastem de todo o pecado, para que eles possam ser justos e santos diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então, eu vi o Senhor vindo. Eu vi a tremenda glória de Jeová Jireh, a grande glória, a poderosa glória de Jeová. Eu vejo a sua glória vindo. O Messias está vindo. Vamos nos preparar. Que a igreja se afaste da imoralidade sexual. Se afaste das vestes das mulheres, que são imorais. Que os jovens se afastem do alcoolismo, imoralidade, drogas e deste cristianismo morno, porque o Senhor disse que ele vai vomitar. No livro de Apocalipse 3, 15 e 16, o Senhor diz: eu vou te vomitar para fora. Você nem é frio nem quente, e eu não sei de que lado você está. Vamos tomar posição. Estes são os dias para se posicionar em todos os lugares e deixar as pessoas saberem que você é nascido de novo, que você está posicionado em Jesus, que para Jesus vem em primeiro lugar na sua vida. Mesmo que isso signifique perder algo na vida, como emprego, amizade, etc. Mas esses são os dias de tomar posição por Jesus, pela justiça. Da mesma maneira como ele tomou uma posição publicamente, globalmente e abertamente por todos nós naquela cruz. Obrigado, Shalom. Amados, essas são as últimas instruções proféticas do Dr. David Warren. As instruções de preparação para a igreja, para a vinda do Messias. Como todos podem ver, o Senhor nos fala que a igreja agora precisa estar em absoluta santidade, em absoluta retidão e em absoluta justiça. O Senhor não está falando de meia santidade. O Senhor não está falando de consertar. O Senhor está falando de nascer de novo. O Senhor está falando de abandonar completamente tudo o que tem levado a igreja a desagradar a Deus. Todo tipo de evangelho profano, todo tipo de evangelho de prosperidade, todo tipo de evangelho que agora prega coisas terrenas. O Senhor está dizendo, esse é o alerta daquele que foi tocado pelo dedo do Senhor. Esse é o alerta daquele que o Senhor está mandando para restaurar a igreja. Então, se você é igreja, ouça o que o Espírito está dizendo. Se você não é igreja, arrependa-se imediatamente e venha para Cristo. Porque se você ainda está ouvindo, se você ainda está assistindo a este vídeo, é porque o Senhor é muito misericordioso. Porque já era para ele ter vindo. Já era para ele ter vindo. Mas pela tua infinita misericórdia, ele ainda está dando uma chance para cada um de nós. Que todos nós possamos, então, nos preparar para a gloriosa, esplendorosa, irreversível, única vinda do Messias. Que todos estejam com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai.